Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. É uma beleza quando nós paramos a nossa vida normal e admiramos a criação que Deus nos fez. Por exemplo, à noite, olhar para o céu e ver as estrelas uma visão, uma oportunidade de meditar. É uma coisa fantástica, particularmente quando estamos longe de uma cidade, onde não há muitas luzes da cidade, e então podemos ver as luzes todas das estrelas. Então admiramos a grandeza e o poder de Deus, que é fantástico. Na verdade, queridos irmãos, quando olhamos para a criação de Deus, para o que Deus criou, seja o que for, admiramos a grandeza e o poder de Deus. Por exemplo, pensem no passarinho, no beija-flor. Um passarinho que para assim no ar e a voar, e não precisa de ir à escola para aprender, mas a voar, para no ar e ao pé das flores, a beijar as flores. De várias cores, são lindos. E está claro, não é só os beija-flores, há tantas coisas na natureza que são lindas. Na verdade, a criação é uma coisa fantástica, uma beleza. Mas vejam, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Queridos irmãos, percebemos as coisas invisíveis, os atributos invisíveis de Deus, incluindo a sua própria divindade, pelas coisas que foram criadas. As coisas físicas, a criação física que Deus criou, queridos irmãos, são uma oportunidade para nós aprendermos acerca do espiritual. Diz aqui que são atributos invisíveis e, por isso, através deles, reconhecemos o poder de Deus e até a sua própria divindade. O que estou a dizer é que as coisas físicas são lições para nós, para aprendermos acerca de Deus. As coisas físicas que Deus criou, está claro, digamos assim, são uma sombra do que é espiritual. Por exemplo, a ciência moderna, hoje em dia, está a começar e gosta muito de estudar e aprender acerca da matéria e acerca do começo das coisas. E embora eles tenham chegado a uma conclusão que o mundo foi criado há muitos milhões de anos, não conseguem ir para além disso, antes disso. É impossível para eles verem atrás disso. Está claro, porque as coisas físicas não tinham sido criadas, não conseguem ver para trás disso. E por isso os 5 sentidos, a maneira de pensar e ver coisas e medir, é impossível olhar para além disso. Mas sabem que os investigadores e matemáticos e cientistas hoje em dia estão a provar que matematicamente existe algo para lá do físico. E por isso tem várias ideias. Tem ideias de mundos em paralelo. Tem ideias ou teorias de matéria escura. E outras teorias. Mas o que esquecem de ver é que, de facto, existe algo para lá do visível, que é invisível, que é o que Deus criou, que é invisível, que é parte do mundo espiritual. E por isso, queridos irmãos,
hoje eu quero descrever um pouco, ou demonstrar um pouco, como Deus usa as coisas físicas que Ele criou para nos ensinar lições espirituais. E por isso vamos ver, digamos assim, este dualismo na criação, e vamos aí depois de mostrar vários exemplos, vamos focar numa única analogia que tem importância conforme nos aproximamos dos dias de pães asmos. E por que é que eu estou a descrever isto? O que é que isso tem a ver? E daí, o que é que aprendemos? É para nós, queridos irmãos, nos relembrarmos que precisamos de aprender lições espirituais e que Deus nos ensina, nos dá esses ensinamentos espirituais através de coisas físicas que Ele criou, ou lições físicas que Ele nos dá. Então, vamos ver como há muitas ideias, digamos assim, em paralelo, que Deus usa no ensinamento para nós. Por exemplo, Jesus Cristo continuamente usou parábolas, que são, digamos assim, ensinamentos em paralelo, usando uma história para dar um ensinamento espiritual diferente. Às vezes para nos ensinar, mas às vezes também para esconder de outras pessoas. Mas vamos ver que talvez um dos primeiros exemplos de dualismo na Bíblia, talvez um dos primeiros, que é um dualismo com mais dualismo, com mais dualismo. Estão a entender que é um dualismo em várias dimensões para nos ensinar uma lição espiritual ou lições espirituais. É o sábado. O sábado. O sábado é um exemplo de dualismo, porque Deus é espiritual. Deus não precisava de descansar. Nós, como pessoas físicas, precisamos de descansar. Mas Ele trabalhou por 6 dias criando ou recriando, digamos assim, ou embelezando a terra. E depois descansou no 7º, que é o sábado. Precisou Ele de descansar? Não. Então por que é que Ele descansou? Descansou por nós, para nos dar uma lição. Sim, para nos dar uma oportunidade de descansar, sim, mas também para educar. O sábado é um período de tempo para nós usarmos para sermos educados, para sermos treinados. É um tempo de treino, de educação da família de Deus. É o tempo de família. O sábado também tem outro dualismo de significado. Por exemplo, o sábado, que representa um descanso, também apontava para a terra prometida, que seria o descanso para os israelitas. Mas eles, os israelitas, antes de entrarem na terra prometida, como vocês sabem, tiveram que andar pelo deserto por 40 anos. Por que é que tiveram que andar pelo deserto por 40 anos? Porque mandaram os espias à terra prometida e o Josué e o Caleb foram os únicos 2 dos 12 espias que disseram vamos. Os outros disseram não vamos. Tem gigantes, tem pessoas muito terríveis, não vamos lá. E eles não tiveram fé
para irem para a terra prometida. E porque espiaram a terra por 40 dias, tiveram um castigo de 40 anos. Por cada dia, 1 ano. Aí está outro dualismo, digamos assim, outro ensinamento em paralelo. Um dia por 1 ano, que é uma lição de significado profético. Um dia por 1 ano. E por isso, temos aqui, como vimos, várias dimensões de dualismo no sábado. Mas há mais lições de dualismo, ou ensinamentos em paralelo acerca do sábado. Por exemplo, a semana tem 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Mas, por exemplo, lemos também, em 2 Pedro 3, versículo 8, que para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. E, pensando dessa maneira, vejamos o que está a passar. Estamos aproximando ao fim de 6.000 anos em que o homem está a governar, a viver na Terra. E estamos a aproximar-nos do 7º milénio de anos. E neste milénio que estamos a aproximar, simbolicamente representa o milénio em que Deus vai reinar na Terra. E por isso temos aqui, digamos assim, uma semana de 7.000 anos, em que pelos primeiros 6.000 anos estamos a fazer coisas na Terra sem descanso. Mas o milénio, o 7º milénio, os últimos 1000 anos, será um período de grande paz e descanso na Terra. Vê-se aqui outro exemplo de dualismo, de dar uma lição através da maneira que Deus criou as coisas. O milénio representa o maravilhoso mundo da manhã. O mundo da manhã em que o reino de Deus, que vai ser governado, que vai ser o governo de seres espirituais, vai governar na Terra sobre homens físicos, pessoas físicas, seres humanos físicos a viver na Terra. E este governo de pessoas bem qualificadas, bem treinadas, a governar as pessoas na Terra, vai trazer paz a toda a Terra, vai trazer um descanso a toda a Terra. E por isso é uma das razões porque Jesus Cristo teve que vir e virá uma segunda vez à Terra para ser Rei dos Reis e sacerdote ou Senhor dos Senhores. Mas notem, o milénio, por isso, que é um descanso, comparado com um sábado milenial, é simplesmente um simbolismo do grande descanso eterno que é quando nascemos de novo como seres espirituais no reino de Deus. E esse, digamos assim, é o último, o máximo significado espiritual, que é o descanso eterno no reino de Deus, que é o significado do sábado. Então vemos que o significado tem vários, digamos assim, paralelismos ou dualismos de significado em várias dimensões de ensinamento. E vê-se este dualismo do sábado. Por exemplo, vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Diz assim, começando no versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Está aqui a falar acerca do descanso de Deus, que é simbolizado
pelo sábado. Veja um bocadinho mais adiante, no versículo 4. Porque em certo lugar, isto é no Antigo Testamento, assim disse no tocante ao sétimo dia, ao sábado, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, isto é no Antigo Testamento, não entrarão no meu descanso. Vê como este dualismo do sábado representa, sim, as pessoas observam o sábado, têm o descanso, mas diz ao mesmo tempo, não entrarão no meu descanso. Porquê? Porque está a falar de outro descanso. Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, vê-se que precisam de entrar, ainda não entraram. Está a falar de um tempo futuro. Um tempo futuro. Por isso, o sábado semanal é uma sombra de algo espiritual, mas especificamente da terra prometida que ainda não entraram, que vai ser o milénio. Leiam, por exemplo, também no versículo 9. Diz assim, portanto, resta um repouso, ou um repouso sabático. Em grego diz sabatismos, que significa uma observa do sábado. Por isso resta um repouso para o povo de Deus. Sim, temos que observar o sábado semanal, mas resta também o significado duplo, ainda um descanso para o povo de Deus. E qual é o descanso para o povo de Deus? Para o povo físico vai ser o milénio, mas isso vai ser só uma sombra do descanso final do povo de Deus, que vai ser o reino de Deus, o reino eterno. Vemos aqui, por isso, que o físico não é uma coisa que foi posta de lado e que não é necessária. Porque diz assim, portanto, resta um sabatismo, resta observar, guardar o sábado para o povo de Deus. É necessário que o povo de Deus continue a guardar o sábado semanal, mas tem significados espirituais para lá do físico. Por isso, o físico é uma lição para o espiritual. Sim, embora o físico seja temporário, é uma lição para coisas espirituais. Deus tem muitos outros simbolismos, digamos assim, de dualismo através da Bíblia, como acabei de escrever acerca da terra prometida, mas a terra prometida final vai ser o reino de Deus, que é espiritual. Também sabem acerca do pão, por exemplo, outro exemplo de dualismo na Bíblia, o pão, comida física, mas o dualismo do pão, comida física, tem que os israelitas receberam o maná durante os 40 anos no deserto. Por outro lado, nós estamos num deserto espiritual, onde vivemos hoje, e Jesus Cristo é o nosso pão do céu, através do Espírito Santo que recebemos, que temos que comer este pão, que é comida espiritual, através do Espírito Santo, que é relembrada através da Páscoa, quando tomamos o símbolo do pão durante a Páscoa. E por isso vemos o pão físico, representando comida física, e o pão espiritual, que representa comida espiritual, que é Cristo viver em nós através do Espírito Santo de Deus. Outro exemplo, o corpo humano. Nós temos braços, dedos, olhos, temos o fígado, temos o intestino, temos o coração, temos órgãos internos e externos, mas tudo são órgãos com funções diferentes no corpo físico. Igualmente, o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, uma entidade espiritual,
tem vários membros espalhados pelo mundo, várias pessoas, com funções diferentes nesse corpo, na Igreja de Deus. Como estamos em Hebreus, então virem umas páginas à frente, a Hebreus capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim: Ora, se ele estivesse na terra, isto é, se Jesus Cristo estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Sim, não seria sacerdote, Jesus Cristo, na terra, porque não era levita. Ela era da tribo judaica. Perdão, e os sacerdotes deviam de ser da tribo levita. E por isso diz assim, continuando a ler, se estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, que são os levitas. Eles é que têm que servir, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Em figura, isto é, em representação, numa imagem, digamos assim, numa figura, numa representação, numa sombra das coisas celestes. Eles servem no templo. Os levitas serviam. Isso está claro. Se existisse um templo hoje em dia, estariam a servir os levitas e esse templo seria uma representação, uma sombra das coisas celestes, isto é, do templo celeste no céu. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Foi-lhe mostrado um plano e ele fez exatamente dessa maneira. Porquê? Porque era uma representação, uma imagem, uma sombra do que está no céu. Queridos irmãos, o altar, o propiciatório, o sumo sacerdote, tudo isto são cópias, digamos assim, cópias físicas da realidade que é espiritual, que está no céu. Então, continuando então a ler agora no versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Jesus Cristo é mediador de superior aliança. O que é esta aliança superior? É a nova aliança. Esta aliança é superior à antiga aliança. Porquê? Porque a antiga aliança tinha a lei em tábuas de pedra. E a antiga aliança era feita, ou foi feita, com Israel físico. Mas a superior aliança é a nova aliança. A nova aliança tem as leis de Deus, não em pedra, mas nos nossos corações e nas nossas mentes. As leis de Deus estão nos nossos corações e nas nossas mentes. E a aliança é feita com a Israel espiritual, a Israel de Deus. E continuando assim, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Quais são as promessas superiores? A promessa da antiga aliança era território físico. A promessa superior na nova aliança é um território espiritual muito maior, mas além disso, a promessa da antiga aliança era uma vida longa e saudável, abençoada, e benções na vida física,
Enquanto a nova aliança é uma vida eterna e benções e glorificação e divindade como filhos e filhas de Deus. Eternamente. Promessas muito superiores. A antiga aliança não tinha a promessa da vida eterna. A nova aliança tem a promessa da vida eterna. Então, por que as coisas físicas? São lições para o espiritual. Vemos a criação, vemos o sábado, vimos vários exemplos. As coisas físicas são lições, são um campo de treino para o espiritual. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, versículo 18, diz assim: não atendendo nós nas coisas que se veem, as coisas físicas. As coisas que se veem são coisas físicas. Vemos este pódio, vemos este telemóvel aqui, vemos um copo d'água, vemos um microfone. E, por isso, são coisas físicas, coisas que se veem. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são espirituais. Há outras coisas que não vemos. Há coisas para além do mundo físico que os cientistas estão a descobrir agora, através da matemática. E até estão a ver que há energias, digamos assim, escuras ou matéria escura. Simplesmente são matérias que não conseguem ver. Não querem usar a palavra invisível ou espiritual, por isso dizem escuras. Mas, queridos irmãos, porquê as coisas físicas? Sim, são temporais. São só por um tempo. Mas são um campo de treino para nós. Por isso, vivemos neste mundo físico. Fazemos erros. Mas como são coisas temporárias, esses erros não são uma coisa que não possam ser corrigidos. Porque o importante é o caráter espiritual que nós precisamos desenvolver. E desenvolver através deste mundo de ensinos físicos com lições espirituais. E por isso as coisas físicas ensinam a nós, seres humanos, a lição de que existe uma melhor vida, a vida eterna. Vejam, por exemplo, também, outro exemplo aqui, em Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, vamos começar a ler do versículo 5. Jeremias 23, versículo 5. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Isto é Jesus Cristo. E rei que é, sim, rei que é, Jesus Cristo é um rei, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá, quando ele vier para a terra pela segunda vinda, para reinar e para agir sabiamente e para executar o juízo e a justiça, nos seus dias, Judá será salvo. Isto é, a nação dos judeus, que é o que hoje em dia chamamos a nação de Israel, mas a nação dos judeus. E Israel. Israel não está a falar da nação dos judeus, está a falar do resto das outras tribos do norte, do reino do norte, que não são os judeus, eram as outras 10 tribos. E Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Senhor, Jesus Cristo vai ser chamado
chamado Senhor, justiça nova. Este é o renovo justo que vem reinar para a terra. Senhor, Yahweh, como algumas pessoas gostam de chamar, vai ser Jesus Cristo, vai ser chamado. Continuando então a ler, diz assim: portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão o quê? Nunca mais dirão o seguinte: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Não vão dizer mais isso. Tão certo é o Senhor que fez os israelitas saírem do Egito. Não vão dizer isso. Então o que é que vão dizer? Vão dizer, mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Vem aqui outro dualismo. A saída do Egito foi só uma sombra do que vai acontecer ainda no futuro, à vinda de Cristo, quando ele terá todos os descendentes da casa de Israel e de Judá, da terra do norte e de todas as terras onde tiveram sido espalhados, e habitarão na sua terra. Isto é o que nós chamamos o segundo êxodo. Vai haver um segundo êxodo, em que vai haver liberdade, em que vai haver paz na terra. E isso será então o início do milénio. Então, por que é isto tudo? Porque é um ponto educacional. O primeiro êxodo é um ponto educacional de que vai haver um segundo êxodo. E um próprio milénio, que vai ser o segundo êxodo, vai ser o início do milénio, será uma grande lição física para ensinar princípios espirituais. O segundo milénio, o reino milenial na Terra, vai ser só uma sombra da realidade. A realidade é o reino de Deus. Sim, que vai reinar inicialmente sobre essas pessoas na Terra, mas o reino de Deus vai se reinar para sempre, eternamente. Vamos ver algumas coisas acerca do milénio. Por exemplo, no milénio vão construir um templo. Sim, o templo vai ser reconstruído no milénio. Por quê? As pessoas dizem, temos Cristo, não precisamos do templo. Por que é que vai ser um templo, vai ser reconstruído no milénio? Para ensinar lições espirituais. Vai ser, digamos assim, como se fosse uma escola espiritual. Porque sim, é verdade, somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo e pelo seu sacrifício. Isso não muda. Mas vai haver sacrifícios e um templo no milénio. Por quê? Porque vão ser relembranças de lições espirituais. Por que os levitas não fazem os sacrifícios hoje em dia? Porque não há o templo. Deus destruiu o templo. Permitiu que fosse destruído, digamos assim, por causa dos pecados da humanidade, das pessoas, dos israelitas, dos judeus. Eram os que viviam nesse período, quando o templo foi destruído. Os israelitas já tinham sido enviados para a dispersão, cerca de 120 e tal anos antes. E por isso os israelitas e os judeus hoje em dia não têm um templo. Mas eles vão ser trazidos de volta através do segundo êxodo. Vai construir um templo e vai dar responsabilidade aos levitas para fazer coisas no templo.
para servir no templo. Vejam profecias acerca disto que começam em Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. Daí adiante até ao fim do livro são profecias acerca de várias coisas que acontecem no templo e no santuário durante o milénio. Mas vejam então, começando no versículo 1 de Ezequiel 40. No ano 25º do nosso exílio. Que era o nosso exílio? Era o exílio dos judeus. Isto é, quando tinham ido para a Babilônia. Isto tinha sido cerca de 120 anos depois do exílio ou da dispersão dos israelitas, que tinham ido para a Síria 120 anos antes. E os israelitas já tinham sido dispersos. Por isso, no ano 25º do nosso exílio, o exílio judeu, estamos a falar cerca de, digamos assim, 150, 145, 150 ou quantos anos depois do exílio dos israelitas. E depois demonstra aqui que em visões levou para um edifício, que era o templo, que ele tinha que medir. E vê-se então no versículo 4, diz assim: Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Toma bem atenção ao que eu te vou mostrar. Porque para escreveres e para dizeres a outras pessoas. Vejam, porque para isto foste trazido aqui, anuncia, pois, à casa de Israel. À casa de Israel. Mas a casa de Israel já tinha sido dispersada, espalhada, 150 anos antes. Tudo quanto estás vendo. Então ele escreveu esta profecia, ele não deu esta profecia à casa de Israel. Por isso é uma profecia para o futuro. Para a casa de Israel, hoje em dia, para o tempo do fim. E depois continua a dizer aí, a fazer as medidas. E vejam, por exemplo, ele depois mede, está a medir o templo, isso tudo. E depois, um bocadinho mais tarde, no capítulo 44, Ezequiel 44, começa a descrever responsabilidades do ministério, dos ministros, dos levitas. E vejam, por exemplo, no versículo 9, diz assim: Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso da carne, entrará no meu santuário. Os israelitas são, de acordo com a antiga aliança, circuncisos na carne. Os gentios não precisam de ser circuncisos na carne. Mas o santuário é só para aqueles que são israelitas, isto é, circuncisos na carne, mas que são convertidos, isto é, que são circuncisos do coração também. Vê-se então aqui que só aquelas pessoas que tenham sido verdadeiramente convertidos espiritualmente e que são israelitas é que podem entrar naquela parte do santuário. Ou pelo menos que sejam circuncisos, ambos do coração e de carne. E depois fala acerca das obras dos levitas. Vejam, por exemplo, no versículo 10. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, os levitas não foram obedientes a Deus. Diz assim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos,
Sim, os levitas. Quando Israel andava errado, o que é que os levitas fizeram? Foram no caminho errado. Serviram a ídolos. E ele diz assim: bem levarão sobre si a sua iniquidade. Então não há perdão? Há perdão. Mas há consequências. Há consequências. Contudo, eles servirão no meu santuário. Sim, podem servir no santuário, como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo. Sim, vai haver sacrifícios. Vai haver o holocausto. Vai haver sacrifícios. Cristo está a reinar na terra. O milénio existe na terra. Nós só podemos ser justificados pelo sangue de Cristo e pelo seu sacrifício. Mas vão fazer sacrifícios. Porquê? Para ser uma oportunidade de ensinar lições espirituais. E diz assim: porque lhe ministraram, versículo 12, diante dos seus ídolos, e serviram à casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Porque fizeram isso, não podem servir no sacerdócio. Não se chegarão a mim, versículo 13, para me servirem no sacerdócio. Nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas. Mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e todo o serviço e de tudo o que se fizer nele. Mas não podem ir às áreas mais santas. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram os respectivos do meu santuário, as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim. Simplesmente os filhos da linha de Zadok. Esses sim, esses entrarão no santuário, esses servirão no santuário. E esses chegarão a ele, a Deus, e performarão as responsabilidades nas áreas santas. Vê-se aqui, queridos irmãos, que há consequências pelo pecado. Mas vê-se aqui que vão estar a servir no santuário, vão oferecer sacrifícios, vai haver um templo. Isto vai ser no milénio. Uma vez porquê? Porque são lições espirituais. São lições espirituais. Vejam, por exemplo, no versículo 20, a dar aqui coisas de como as pessoas se comportarão e como é que serão. No versículo 20 diz assim: não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Sim, os homens, estes levitas, não vão rapar todo o cabelo, mas também não vão deixar ter cabelo comprido. Porque se lê 1 Coríntios 11, versículo 14, que não está certo para os homens terem cabelo comprido. Por isso, vão ter o cabelo, diz assim, antes, como convém, tosqueirão a cabeça. Vão ter o cabelo muito bem penteadinho, muito bem cortadinho, vai ser muito perfeitinho. Versículo 21. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Quando estão, é como hoje em dia, os ministros da Igreja de Deus não bebem vinho antes de dar um sermão ou coisa assim. Não bebem nada disso. Porquê? Para estarem sem terem um bom controle na cabeça. Não estão a dar sermões porque estão depois de ter a beber vinho. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel. Ou viúva que o for sacerdote. Vão casar com pessoas virgens ou viúvas que for sacerdote. Por isso vê-se essa linhagem que vai haver. O meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Vou ensinar as carnes limpas e as carnes imundas, o que é limpo e o que é o imundo. Vai haver estas instruções. Porquê? Porque são lições espirituais.
Quando houver contenda, eles assistirão a ela para a julgarem, pelo meu direito julgarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas. Guardarão e santificarão os meus sábados. As festas fixas. Quando são as festas fixas? As festas fixas são as festas durante o ano. E observarão os meus sábados, que são os sábados anuais, além dos sábados semanais. Vão observar as festas e os sábados anuais. Os meus sábados durante as festas fixas. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta. Sim, pessoas vão morrer no milénio. Vê-se aqui vários princípios importantes acerca do milénio. Mas um dos princípios aqui é que vão observar e guardar os sábados. Não só os sábados semanais, mas os sábados durante as festas fixas. As festas durante o ano, as festas de Deus. Vejam também no capítulo 45, um bocadinho mais à frente, no versículo 18. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. Vê-se que vai haver ofertas. E depois continua a falar aí de certas ofertas. Também faz isso no sétimo dia, diz assim no versículo 20. E depois vejam no versículo 21. No versículo 21 diz assim: no primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa. No dia 14 tereis a Páscoa do primeiro mês. Festa de 7 dias, pães asmos, também se comerá. Também vão observar a festa dos pães asmos. Como se lê no versículo 25. No dia 15 do sétimo mês e durante os 7º dias da festa. Então, fará o mesmo. A oferta do pecado e a festa dos pães asmos. Queridos irmãos, vemos aqui que as coisas físicas são analogias do espiritual. Vemos isso, claro. E vemos aqui que vão observar os dias asmos. Ora, queridos irmãos, nós estamos simplesmente hoje a 3 fins de semana antes da Páscoa e dos pães asmos. E por isso temos só, digamos assim, mais 3 fins de semana, além deste fim de semana, para tirarmos o fermento das nossas casas. Sim, é uma rotina física, mas tem muitas lições espirituais. Então vamos ver algumas dessas lições espirituais durante o resto do sermão, durante os próximos minutos que temos. Alguns de vocês vão dizer: isso é legalismo. Não temos que fazer isso. Não é necessário tirar o fermento da casa. Mas, queridos irmãos, Cristo tirou o fermento. E Cristo observou estas leis. Não temos que seguir o exemplo de Cristo? Mas alguns vão dizer: mas depois da morte de Cristo, isto foi pregado à cruz. E por isso não é preciso dizer, não é preciso fazer isso. Queridos irmãos, isso é um grande mal entendimento. Porque foi pregado à cruz, foi a pena do pecado, a multa do pecado. O pecado e a multa do pecado foi pregado à cruz. E o pecado, debaixo das condições, está claro, da fé e do arrependimento, como descrevemos muito detalhadamente durante a série de sermões acerca do batismo. E, queridos irmãos, os apóstolos e a jovem igreja do Novo Testamento observou os dias de pães asmos. Se esse tivesse sido posto de lado, porque é que Paulo, os apóstolos e a igreja no Novo Testamento observou os dias, a festa dos pães asmos? Vejam, por exemplo, um simples exemplo no primeiro livro de Coríntios. Ora, o primeiro livro de Coríntios foi escrito à volta do ano de 55 depois de Cristo, isto é,
no ano 55 da Era Corrente, que foi aproximadamente 24 anos depois de Cristo ter morrido, ter falecido, ter sido ressuscitado, 24 anos depois disso. Então, lemos aqui no primeiro, a letra de Coríntios, capítulo 5, começar do versículo 6 até o versículo 8. Diz assim: Não é boa a vossa jactância, o vosso vaidade, a vossa altivez, o vosso orgulho, a vossa soberba. Não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento na massa faz com que a massa toda leveda. Por isso, um bocadinho de vaidade, um bocadinho de altivez, um bocadinho de orgulho, um bocadinho de soberba, afeta o vosso corpo inteiro. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Lançai fora o velho fermento. Qual é o velho fermento? É o velho homem. O homem que temos de deitar fora, que temos de despir, o velho homem. Para que sejamos uma nova massa, um novo homem. Como sois, de facto, sem fermento. Como é que podem estar sem fermento? É porque eram os dias dos pães asmos. Porque estavam sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Que festa é que deviam de celebrar? A festa dos pães asmos. Não com o velho fermento, e por isso podia ser o velho fermento físico, ou o velho homem. As características. Por isso vemos o físico e o espiritual em dualismo. Em dualismo. Nem com o fermento da maldade, isto é, de pensar mal, e da malícia, de fazer mal. Temos que tirar este fermento da nossa vida. Vê-se que o fermento físico é um exemplo do espiritual. E sim, com os asmos, o pão asmo físico, que nos faz lembrar espiritualmente da sinceridade e da verdade. Queridos irmãos, a festa dos pães asmos não foi criada por Deus como, por exemplo, a festa dos dias sem bananas. Porque se fosse a festa dos dias sem bananas, seria muito simples tirar as bananas de casa. Mas, queridos irmãos, não é assim tão simples tirar o fermento, o pão fermentado e o fermento da casa. Porque temos, quando comemos pão ou comemos bolos ou bolinhos, há sempre uns bocadinhos que caem, e esses bocadinhos que caem têm fermento. É pão com fermento, mesmo que sejam só umas mialhadinhas. São pão com fermento. E por isso, vemos aqui uma vez mais lições espirituais do físico. Paulo está aqui a dar exemplos. Observamos a festa, celebremos a festa dos pães asmos. Como vocês sois de facto sem fermento, físico. Mas espiritualmente, precisam pôr de fora o velho homem, o velho fermento, que é o velho homem, físico, espiritual, a analogia uma vez mais, o dualismo, para que seja uma nova massa, física, espiritual, um novo homem. Vê-se esta comparação. O velho fermento, o velho homem, nem o fermento da maldade e da malícia. O fermento vem em muitas maneiras. Queridos irmãos, precisamos de tirar o fermento espiritual da nossa vida. E por isso é que os dias dos pães asmos é uma festa por 7 dias. Porquê 7? Porque 7 significa completo.
completamente. Uma semana completa tem 7 dias. 7 é um número que significa completo. E por isso, tiramos os pães asmos por 7 dias de casa, da nossa vida, não comemos, porque isso significa que tiramos o pecado completamente da nossa vida. Ora, é o fermento pecado? Não. É um simbolismo durante estes 7 dias. É um simbolismo. É uma lição. É uma sombra. É um ponto de treino. Por exemplo, vejam em Êxodos capítulo 12. Êxodos capítulo 12. Diz assim, versículo 6 a 20. Vou simplesmente dar aí, está a falar aí do versículo 6, que ao 14º dia deste mês, vocês, ao crepúsculo da tarde, isto é ao começo do dia 14, após o pôr do sol, tem o crepúsculo, isto é ao lusco-fusco, quando o sol se pôs, o dia 14 começa e é o crepúsculo da tarde, é o começo desse dia. Ainda não é noite, é a noitinha, digamos assim. Fazem o 10º, que é o começo do dia da Páscoa. Então diz que vão matar o cordeiro e então põe o sangue sobre as portas e então vão observar a Páscoa. Então ele passará por cima deles, podem ler a história aqui, quando tiverem tempo, em Êxodos 12, vai passar por eles à meia-noite, desse dia 14, à meia-noite, e eles então vêm, podem ler aí também, que não podem sair de casa até ficar de manhã cedo. E por isso têm que ficar na casa durante esse dia. E depois diz também, depois disso, precisam de guardar a festa dos pães asmos, como vem no versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes da terra do Egito. Eles saíram da terra do Egito no dia 15, durante a noite, porque não puderam sair no 14, porque tinham que ficar em casa até à madrugada, e por isso saíram. E como leem aí, por exemplo, no versículo 18, desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, isto é, desde o fim do dia 14 à tarde, antes do fim do dia 14, antes do pôr do sol do dia 14, isto é, antes de começar o dia 15, comereis pães asmos até à tarde, até ao fim, até ao pôr do sol do dia 21 do mês. Como veem também, a mesma instrução é dada em Levíticos 23. Vejam comigo, se faz favor, Levíticos 23. Versículo 4. Levíticos 23, versículo 4 diz: estas são as festas fixas do Senhor. Como lemos também em Ezequiel, estavam a dizer que eles iam observar as festas fixas do Senhor e observar, por isso, todos os sábados. Ora, aqui descreve as festas fixas do Senhor. As santas convocações que proclamareis no seu tempo devido. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, isto é, ao começo do dia, após o pôr do sol. Então o dia começa, o dia 14. É a Páscoa do Senhor. Versículo 6. E ao dia 15 deste mês, é a festa dos pães asmos. O 14 é a Páscoa. O 15 é o pães asmos, por 7 dias. 7 dias comereis pães asmos. Vejam também em Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Versículos 3 a 4. Está a falar aí do período da Páscoa e dos pães asmos. No Deuteronômio 16, capítulo 3, diz assim: nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida,
do dia em que saíste da terra do Egito. O Egito representa pecado. Aqui outro simbolismo físico. Saíram do Egito, saíram do pecado. Nós precisamos de sair do Egito espiritual. Isto é do pecado. E precisamos de também, o fermento representa também o pecado. Outro símbolo espiritual aqui. Precisamos de estar sem fermento, ter uma vida sem fermento. Fermento, versículo 4, não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Não é só não comeres, é não se achará contigo por 7 dias em todo o território fermento. Não é só não comer na casa, mas também não podes ter fermento na tua mesa, no teu emprego. Não podes ter fermento no teu carro, porque é todo o teu território. Então, o que é fermento? O que é fermento? Fermento é um aditivo à comida que causa o pão, bolos e produtos de massa a se incharem, a subir, a levedar. Eu vou repetir. Fermento ativo, é um aditivo à comida que causa o pão, bolos e produtos de massa a se incharem, a subirem e a levedar. O agente mais comum de fermentação é o que chamamos o fermento em pó ativo ou pó royal. Mas tem que ser fermento ativo. Por exemplo, levedura de cerveja. Não posso tirar a levedura de cerveja e pôr isso no pão e fazer com que o pão se enche, ou suba, ou se leveda, porque a levedura de cerveja não é ativa. Outros produtos de fermentação são, por exemplo, o bicarbonato de sódio e o fosfato de cálcico. Queridos irmãos, tirar o fermento da nossa casa, da nossa vida, do nosso carro, atrás dos assentos e migalhinhas que caíram por todos os lados, é um trabalhão. É um grande trabalho. Mas aí está uma lição espiritual. Tirar o pecado da nossa vida é um trabalhão. Porque o pecado se esconde, as migalhas se escondem. E está em todos os locais. E às vezes pensamos que tiramos o fermento todo e depois, durante depois de 3 ou 4 dias, durante os dias de pensarmos, nos lembramos e vemos, não tirei este bocado de fermento aqui da minha casa. E imediatamente tiramos daí. Está o simbolismo aí. Que às vezes pensamos que tiramos todos os pecados da nossa vida, mas ainda temos certos pecados e temos que os tirar. O fermento incha, leveda. E qual é a lição por isso, queridos irmãos? Aqui está outro dualismo, físico com espiritual. A lição é que o fermento se esconde em vários lugares e de várias maneiras. Pode ser em vários tipos de pão, bolinhos. Temos que ler o conteúdo nas caixas quando compramos qualquer coisa a ver se tem fermento ou não. Queridos irmãos, isso se esconde de várias maneiras. Cristo falou acerca do fermento dos fariseus e disse que era a doutrina deles, porque essa doutrina era pecaminosa. Jesus Cristo também falou em Lucas 12 acerca da hipocrisia dos fariseus e chamou isso como fermento. Porquê? Porque aí temos aqui outro tipo de fermento, como há outros tipos de pão e bolinhos e coisas assim, em que o fermento pode existir. E por isso pode ser na doutrina, pode ser na hipocrisia. São pecados. E onde seja pecado, é fermento. Paulo, em 1 Coríntios 5, como acabámos de ler há pouco, falou acerca das pessoas estarem inchadas, com jactância, vaidosas, e descreveu isso como se fosse fermento. Queridos irmãos, fermento se esconde no coração. Jesus Cristo deu ensinamentos e parábolas a dizer, vocês lavam as mãos e lavam as mãos
Sim, estão preocupados com lavar as mãos, mas não se preocupam com o que entra e que sai da vossa boca, porque é o que está no coração. Isso é que é imundo. É o que está no coração. É o que sai pela boca do coração. Isso é que temos que lavar e limpar bem. O nosso coração. Deus prova os nossos corações. Leiam, por exemplo, em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Jeremias 17. Versículo 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração. Porquê? Porque o coração, na sua maneira natural, está cheio de fermento. E nos engana. E nos engana. E por isso não vemos o fermento no próprio coração. Mais de todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Queridos irmãos, precisamos de ver o nosso coração, precisamos de mudar. Precisamos de ver os nossos pensamentos, a maneira que pensamos coisas, e mudar, porque há pecado escondido aí. Há pecado escondido aí. Vocês, por exemplo, estudem, por exemplo, Isaías 58, que fala acerca do jejum. E qual é o jejum que Deus gosta? É o jejum em que há um arrependimento, uma mudança, uma humildade. Então, quando estamos humildes, então Deus ouvirá a nós. Mas quando estamos soberbos, quando estamos inchados, Deus não nos ouve. Precisamos de ser humildes. Queridos irmãos, estamos numa guerra espiritual. E por isso, nós não estamos a batalhar contra coisas físicas. Estamos a batalhar com coisas espirituais. O espiritual existe. Existe. E estamos numa guerra espiritual. Não estamos numa guerra contra pessoas físicas e com sangue. Sim, às vezes são pessoas físicas que nos dizem coisas que nos magoam. Mas precisamos ter cuidado, não estamos na guerra com essas pessoas, estamos na guerra espiritual. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 6. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, isto é, bastiões, anulando nós sofimas, isto é, argumentos, ideias falsas, e toda a altivez, todo o orgulho, todo este inchaço que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isto é, nós estamos em guerra contra estes exemplos, estas formas diferentes de fermento. E precisamos, por isso, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Precisamos de ter os nossos pensamentos controlados e postos correto à obediência de Cristo. O coração tem que estar certo, mas os pensamentos também têm que estar certos. E há fermento em ambos. E precisamos tirar este fermento completamente. Simbolicamente, os pães asmos por 7 dias. Uma lição espiritual. E por isso, quando observamos os dias dos pães asmos, estamos continuamente a nos relembrar deste significado. Porque nós, como pessoas físicas, precisamos de coisas físicas para nos dar uma lição espiritual. Como dei e demonstrei por vários exemplos, nós precisamos de coisas físicas, analogias físicas, exemplos físicos, para nos dar lições espirituais. E vimos exemplos na Bíblia continuamente. Demonstrei muitos exemplos na Bíblia, muitas dualidades, começando com o sábado e outros. Porquê? Porque, queridos irmãos, porque, na verdade, Deus usa coisas físicas que Ele tenha criado, ou simbolismos que Ele cria para nós, como dualismos,
para nos ensinar lições espirituais. Conforme nos aproximamos agora, por exemplo, para os dias dos pães asmos, temos uma oportunidade física de aprender mais acerca de tirar o pecado da nossa vida. E, queridos irmãos, se nós de facto queremos trabalhar nisto, vamos querer obedecer às leis de Deus, particularmente às festas santas e aos dias santos, que são os feriados, digamos assim, os sábados anuais de Deus. Estes precisamos de observar. E conforme praticamos este mandamento, e conforme nos preparamos para, por exemplo, para os dias asmos, aprendemos lições importantíssimas que não aprenderíamos de outra maneira. E por isso é que o fazemos por 7 dias, que é aprender a fazê-lo completamente. Queridos irmãos, o fermento não é pecado. Há outras parábolas em que demonstra que o reino de Deus é como o fermento, porque o reino de Deus vai crescer e nunca para. Por isso, o fermento não é pecado. Mas durante este período de 7 dias, o fermento é um simbolismo que Deus criou e por isso temos que observar para aprender essas lições espirituais. Precisamos dar graça, queridos irmãos, a Deus, pela sua grande sabedoria, porque aprendemos os seus atributos invisíveis. Aprendemos como desenvolver a sua divindade, a sua natureza divina, para virmos a ser, poder ser filhos e filhas de Deus. Aprendemos isso através de exemplos físicos. E porquê? É para o nosso próprio bem, queridos irmãos. É para a nossa própria vida eterna.